Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD do Maranhão, 99, e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse mesmo telefone, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente via PDF e via PowerPoint. Eu coloco você em um dos nossos grupos para você receber toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja receber, então entre em contato comigo e diga: eu quero material CPAD, e aí coloca CPAD, porque eu comento revista CPAD, Betel e Central Gospel. Então você coloca: eu quero material CPAD, aí coloca o seu nome e a sua cidade, para mim poder cadastrar aqui no grupo, tá bom? Aí eu envio para você toda semana gratuitamente. Eu não envio revista PDF para ninguém, veja bem. Eu envio comentários a respeito da lição e slides também que nós usamos aqui. Não revista, tá? Revista você adquire na CPAD, ou pelo site, ou nas livrarias, ou na sua igreja. Neste trimestre, estamos estudando das lições bíblicas CPAD, adultos, com o tema A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em Tirirical, São Luís, Maranhão. Já estudamos na lição 1 o início da caminhada, na lição 2 a escolha entre a porta estreita e a porta larga, na lição 3 o céu, o destino do cristão, lição 4 como se conduzir na caminhada. Na lição 5 vimos os inimigos do cristão. Na lição 6 vimos as nossas armas espirituais. E hoje vamos estudar a lição 7, o perigo da murmuração. Dentro da lição de hoje, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, vamos ver aí a murmuração na Bíblia. Subtópico 1, o que é murmurar? Subtópico 2, o comportamento dos murmuradores. Subtópico 3, o crente murmurador. Tópico 2, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico 1, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Subtópico 2, a murmuração contra Deus. Subtópico 3, por que é perigoso murmurar? Tópico 3, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1, o fim dos israelitas murmuradores. Subtópico 2, o destino dos murmuradores. Subtópico 3, os males da murmuração. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O texto áureo da lição está em 1 Coríntios 10:10, que diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então veja, é muito simples, né? Se você perguntar assim, por que os hebreus não entraram na terra prometida? Aqueles ali, né? Que viviam na época que foram libertos do Egito e morreram durante os 40 anos de caminhada no deserto. Também perguntar, por que tiveram que caminhar 40 anos no deserto? Então, a resposta é a mesma. Por causa da murmuração deles. Então, eles pereceram pelo destruidor, quer dizer o quê? Que quando eles se rebelaram, quando eles murmuraram contra Deus, Deus, então, liberou Satanás para destruí-los. Então Deus disse, olha, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Somente Josué e Calebe, que foram fiéis a Deus.
aqueles que murmuraram estavam representando as suas tribos, né? Então veja que todos maiores de 20 anos, então, não entraram na Terra Prometida daqueles que estavam vivos naquela época. E porque eles levaram 40 dias para olhar a terra, né? Foram os espias, foram enviados 12 foram fiéis a Deus, acreditavam no poder de Deus, que Deus lhes daria a terra, mas os 10 não acreditaram, murmuraram e fizeram o povo murmurar. Então, 40 dias espiaram a terra, Deus disse, cada dia, então, vai representar um ano. Então, vocês vão ficar 40 anos peregrinando pelo deserto até chegarem à terra prometida. O que poderia ter acontecido com apenas um mês de caminhada. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então veja, a murmuração, ela atrapalha a vida espiritual. Por quê? Porque a pessoa não tem a fé que deveria ter em Deus. Sempre está duvidando de Deus. Acaba com a comunhão da igreja por quê? Porque quem murmura está sempre reclamando, reclama da liderança, reclama dos irmãos, reclama da pregação, reclama do cântico, de tudo ele reclama. Então o que acontece? Ele enfraquece a comunhão entre os crentes, né? Porque ele espalha isso entre os irmãos, né? E fica o tempo todo falando mal, criticando. E isso vai enfraquecer a relação, tanto dele para com os irmãos, como também vai enfraquecer a relação dos irmãos para com os outros irmãos. Veja só, vai quebrando, né, o relacionamento, a união da igreja. Também a murmuração vai impedir que as bênçãos de Deus nos alcancem. Porque estamos sempre reclamando, estamos sempre enfraquecidos na fé, não estamos acreditando no poder de Deus, na ação de Deus. E aí nós perdemos muitas das bênçãos que Deus tinha preparado para conosco. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 16, de 1 a 7, e em 1 Coríntios, capítulo 10, e os versículos 10 e 11. Leamos. Êxodo 16, 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então veja que coisa interessante, que às vezes você acha que murmurando contra um líder, você não está murmurando contra Deus. Veja bem,
Paulo, antes, quando era conhecido apenas como Saulo, ele perseguiu a Jesus Cristo. Veja só, ele nunca tinha tido um encontro com Jesus. Mas quando Jesus aparece para ele, ali a caminho de Damasco, o que Jesus diz para ele? Quando ele pergunta, quem és, Senhor? Olha o que Jesus disse. Jesus não disse, por que você está perseguindo o meu povo? Não. Jesus disse assim para ele, olha aí, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja só, Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, não foi considerado que ele estava perseguindo o povo de Deus, mas o próprio Jesus Cristo, porque o povo de Deus é o corpo de Cristo na terra. Então, quando você fala mal do seu líder, está falando mal de quem? De Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante, né? Então você deve aprender isso. Quando você está falando mal de um irmão, você está falando mal de Jesus. Então nós devemos aprender a olhar as pessoas e ver Jesus Cristo nas pessoas. Olha, o mesmo Espírito Santo que mora em mim, mora em você, mora no seu pastor, mora no seu irmão, na sua irmã. Ah, eles têm defeitos e você acha que você não tem? Todos nós temos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós somos limitados. Então, quando o povo reclamou para Moisés de que eles não tinham carne para comer, e quando eles estavam no Egito, eles tinham carne para comer, falaram das verduras, dos repolhos, Veja só, estavam com saudade do Egito, ou seja, saudade da escravidão. Você também, quando murmura, quem sabe você está com saudade do tempo que você não era crente. Veja só. Então isso é murmuração. Aí Deus se zanga, porque Deus não aceita a murmuração. Então Deus promete a eles, enviar o quê? O maná, o pão descido do céu. O maná, então, todo dia seria dado. Ao amanhecer, eles veriam aquele maná ali no chão, espalhado por toda parte. Eles teriam que recolher o maná, teriam que cozer, triturar aquele maná para fazer bolos e comer. Então, quando Deus diz a Moisés que vai enviar alimento para eles, não foi só essa vez, Mandou maná, mandou codornizes, Então, veja, quando Deus fala para Moisés que vai enviar comida, então Moisés e Arão vão dizer para o povo, vocês murmuraram contra Deus. Não é contra nós, nós só estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Nós não fazemos milagres, nós não fazemos descer comida do céu, só Deus pode fazer isso. E Paulo, em 1 Coríntios, usa então exatamente esses textos para dizer que eles pereceram pelo destruidor, ou seja, foi liberado Satanás para destruí-los durante aqueles 40 anos que andaram pelo deserto. E todos aqueles que tinham de 20 anos para cima morreram durante esses 40 anos. Ou seja, nenhum dos hebreus que não pertenciam à tribo de Josué e Calebe, nenhum dos outros entrou na terra prometida com mais de 60 anos. Imagina que coisa interessante, A introdução da lição diz, é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses 2,14.
Então veja que tudo que está escrito para nosso ensino. Então nós vamos aprender com os hebreus, né, que murmuraram e morreram pelo deserto. Então nós devemos tomar cuidado para não imitarmos a eles, não fazermos as mesmas coisas, né, ficarmos murmurando contra Deus. Satanás já anda tentando matar, roubar e destruir a todos, né? Anda o tempo todo em derredor, né, buscando meio de nos derrubar. Imagine, se você vive em murmuração, então você está abrindo a porta para a destruição da sua vida, da sua família, de todos que estão à sua volta. Veja só. Então não murmure, não reclame. Sempre esteja agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Sempre feliz por Deus estar conosco, estar presente em nossa vida, cuidando de nós, falando conosco, nos dando oportunidades, né, de trabalharmos para Ele, de termos uma vida aí normal, uma família, um trabalho. Então, sempre esteja louvando e agradecendo a Deus, sempre agradecido a Deus no seu coração. Então veja que sempre andam juntas aí a incredulidade e a murmuração. Por que murmura? Porque não crê, não tem fé. Então, por qualquer situação que nós estejamos passando, sempre temos que ter fé que Deus vai trazer a solução. Tópico 1. Murmuração na Bíblia. Subtópico 1. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo vilum, que significa resmungar, reclamar e murmurar, como está em Números 14:36. Kigayon, meditação, música solene, pensamento, conspiração, como está em Lamentações 3:62. Do grego, o verbo gaundio, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Êxodo 15:24, 17:3, Números 14:27, 16:41. Então veja, tanto significado aí, olha. Vamos colocar só o que interessa para nós aqui na nossa lição. Olha, resmungar, reclamar, murmurar. Também significa meditar, né? Conspiração. Isso no hebraico. Aí no grego, olha, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Então se fala do murmurar daqueles que confabulam secretamente, daqueles que se queixam com descontentamento. Isso tudo aí no dicionário Strong português. Então veja que o murmurador é o tempo todo se queixando, nunca está satisfeito, nunca está feliz, nunca acredita que vai melhorar, que Deus vai entrar com ação, que Deus é poderoso para resolver, nunca concorda com ninguém sobre nada, sempre está em oposição e muitas vezes até contra Deus, né? Se opõe até ao próprio Deus, porque não confia que Deus está no controle de tudo e também de todos. Então, todo cristão, ele enfrenta dificuldades. Na vida, tereis aí aflições, né? Então, são dificuldades que se apresentam a nós e nós temos que, com a ajuda de Deus, confiando em Deus, tendo fé em Deus, nós vamos passar por essas dificuldades. Então, todos nós somos tentados a murmurar e podemos até dizer que não existe nenhum crente que nunca murmurou na vida. O importante é reconhecermos, né, que murmuramos, pedimos perdão e tomarmos a firme decisão de deixarmos, de abandonarmos a murmuração. A Bíblia diz, contentai-vos, né, com o que tem. Se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, esteja satisfeito com isso. O resto é resto.
É bom, é excelente, maravilhoso. Deus está desconfiando. Mais do que isso, maravilhoso. Agora, se não tiver, também não murmure. Lembrando que a murmuração é um pecado. Então, o pecado deve ser deixado imediatamente, deve ser combatido de toda a maneira que pudermos. Temos que nos esforçar para deixar o pecado. Então, veja que a murmuração passa a ser o que? Uma teimosia da pessoa em murmurar, em reclamar o tempo todo e não acreditar em Deus. Subtópico 2, o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus entre os israelitas dos dias de Moisés, Êxodo 16:11, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, Lucas 15:2, na igreja em Jerusalém no início, Atos 6:1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, Atos 6, de 1 a 7. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Então, a murmuração sempre esteve, sempre está no meio do povo de Deus. Vemos os hebreus, lá no tempo de Moisés, aí vimos na leitura bíblica. Então, veja, os escribas e os fariseus, a Bíblia diz que murmuravam, dizendo, esse aí, olha, recebe pecadores, come com eles. Olha, estão murmurando contra Jesus. Lá no início da igreja, em Atos 6:1, veja aí que havia o quê? Murmuração dos gregos, porque as suas viúvas não estavam recebendo alimentação adequadamente. Estava faltando alimentação. Quando chegava nelas, muitas vezes já tinha acabado os alimentos. Então, ao invés de irem aos apóstolos, conversarem, explicar a situação, não. Começaram a murmurar. Então veja que é um mexerico aí, É uma reclamação que vai atingindo a todos, devagarinho vai passando de um para outro e vai. Aí surgem os comentários dentro dessas reclamações, Cada um vai ainda aumentar um pouquinho mais e aquilo vai virando uma coisa, confusão doida. Aí chega na liderança, a liderança já quando sabe, já está uma coisa tremenda, já está causando divisão, problema, está uma coisa muito séria. Experimente pegar e falar uma frase com a pessoa e diga para ela falar aquilo que você falou com ela, fale para outra pessoa. Depois peça essa outra pessoa para passar para outra. Você vai ver que quando chegar na 10ª pessoa, talvez nem o que você falou esteja mais no assunto. Já aumentaram, modificaram tanto aquilo que já nem é mais que partiu em primeiro lugar. É uma coisa impressionante isso. Então você veja que em Atos 6, de 1 a 7, a murmuração aí quase divide a igreja no início da igreja. Então os apóstolos, com a sabedoria que Deus lhes deu naquele momento, o Espírito Santo trouxe a eles a solução. Aqueles da fala grega, escolhesse entre eles, veja bem, os apóstolos poderiam ter escolhido dentre os judeus que moravam em Jerusalém, cristãos, para tratarem disso, mas eles disseram, vocês escolham dentre vocês aí os gregos, os que falam grego, que são da região onde fala grego, Então, vocês mesmos, os cristãos helênicos, Então, vocês vão escolher dentre vocês aí 7 varões, 7 homens que estejam sempre cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que tenham testemunho de todos que são íntegros, e esses aí vão cuidar desse assunto. Então veja que esse pecado de murmuração, ele pode trazer males até mesmo físicos para nós. É um perigo muito grande, porque primeiro ele vai atingir a parte emocional, e a parte emocional estando afetada, vai atingir também até a parte física, vai trazer doenças. Subtópico 3, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida,
não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Gálatas 5,16. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Mateus 6, 22 e 23. Então veja, a prática da murmuração não pode ser naturalizada, ou seja, não pode ser aceita como algo normal. Tem que ser combatida essa prática. Então nós temos que impedir que essa prática avance, cresça. E não só isso, que ela permaneça. Então ela tem que ser combatida imediatamente e deixada imediatamente. É um pecado. Então como que o crente cheio do Espírito Santo vai ser um crente murmurador? Não tem como as duas coisas estarem unidas entre si. Vai acabar causando o quê? Problema espiritual. O crente vai deixar de ser cheio do Espírito Santo por causa desse problema da murmuração. Então quando o crente começa a ficar sempre na murmuração, então vai acontecendo a indisciplina, né? Falta de disciplina na sua vida. Disciplina, por exemplo, na oração, na leitura bíblica, em congregar. E também as virtudes, né, do fruto do Espírito passam a não agir na vida desse cristão. Então tem que combater imediatamente a murmuração para que isso não aconteça na vida de um crente cheio do Espírito Santo, que vai perder muito com isso. Então veja que um crente murmurador, ele acaba sendo o quê? Um destruidor da obra de Deus. Ele está atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Então o crente murmurador jamais será alegre, bondoso, agradável por meio das suas atitudes. Não tem como o corpo ser luminoso se os olhos não são bons. Então sempre a murmuração, né, significa aí resmungar, reclamar, estar descontente, estar em desacordo, estar sempre em ira, em queixas, em oposição. Tópico 2. Murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico 1. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliar para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, como está em Êxodo 7, 1 e 2. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16, 3. Desses relatos percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Hebreus 13, 17. Então veja, Deus chamou, escolheu, né, Moisés e Arão para liderar então a saída do povo do Egito e depois conduzi-los à terra prometida. Ao invés desse povo olhar para Moisés e Arão e ver ali Deus agindo para ajudá-los a chegar à terra prometida, o que eles fizeram? Tudo que acontecia, que eles não estavam satisfeitos, eles acusavam Moisés e Arão de estarem provocando aquilo. Veja só, sabendo que quem estava no controle era Deus. Então, quando eles combatiam Moisés e Arão, estavam combatendo o próprio Deus. Aí você vai entender por que passaram 40 anos no deserto, por que morreram todos aqueles de 20 anos para cima, que não eram Josué e Caleb e suas tribos, né? Então, todos os outros pereceram. Veja só, porque todos os outros tinham a mesma opinião. Todos foram inflamados, né, por aqueles que foram escolhidos como espias.
Veja só que semente maligna é a murmuração, que atingiu a todos. Então ela vai crescendo, vai se espalhando de um para o outro, que o outro vai murmurando também e vai ali crescendo, 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 crescendo. Vira o quê? Uma rebelião. E olha que a Bíblia diz que vira o quê? Uma feitiçaria. É muito sério a coisa. Por que feitiçaria? Porque já passa a ser um trabalho contra o próprio Deus. Passa a ser como se Deus não existisse. Como se houvesse um outro Deus no lugar de Deus. Então a murmuração vai produzir a impaciência, a ingratidão, o desrespeito à liderança. Veja aí, tudo isso causa da murmuração. Olha, nós vamos ver mais para frente aí, né, que até o próprio Arão, junto com a sua irmã Miriam, murmuraram contra Moisés. Veja só o que é a murmuração. A Miriam conseguiu, vamos dizer assim, como modernamente dizem, fazer a cabeça do Arão. Veja só, influenciou o Arão para também murmurar contra Moisés. Murmuraram contra a esposa de Moisés. É coisa impressionante. E ficou até leprosa por causa disso. Depois Deus restaurou a sua saúde. Subtópico 2, a murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16:4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Êxodo 16:12. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Hebreus 4:16. Então veja a maneira que Deus agiu com a murmuração do povo, né? Deus tentou restaurá-los. Deus perdoou, Deus ajudou, Deus entendeu, Deus deu alimentação, estavam querendo comida, Deus trouxe comida para eles. Quando eles reclamaram, murmuraram sobre água, Deus deu água para eles. Reclamaram mais devido à comida, queriam comer carne, né? Deus mandou codornizes. Veja só, Deus sempre foi misericordioso, amoroso para com eles. Fez de tudo para que eles se emendassem, se consertassem, se arrependessem, deixassem a murmuração. Mas eles insistiam o tempo todo, o povo sendo rebelde, sendo murmurador. Então nós, aí vendo o que Deus fez por causa da murmuração com aquele povo, devemos aprender e devemos deixar a murmuração. Vamos tratar a Deus, então, com toda a humildade, mansidão, com todo o respeito, com todo o temor, né? Vamos nos achegar a Ele com muita humildade, em jejuns, em oração, em submissão a Deus. Subtópico 3. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra Ele, Deus, e teve paz? Jó 9:4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. 1 Coríntios 10:10, 11, Romanos 15:4. Então veja, todo aquele que endureceu contra Deus acabou pagando caríssimo por isso e na maioria das vezes até pagou com a própria vida, né? Então a murmuração é um perigo constante em nossa vida. Temos que combater, temos que vencer isso. E Jó chegou a essa conclusão, né? E ele faz essa pergunta aí: quem endureceu contra Deus e teve paz? Veja só, tem um perigo que nós temos que combater na nossa vida. Então olha só, a murmuração, ela vai crescendo e vai tirando a nossa fé.
tirando a nossa capacidade de acreditar no controle de Deus, da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, do cuidado de Deus para conosco. Vai fazendo com que a gente fique cego para as coisas que Deus faz por nós. Então o crente para de ser agradecido a Deus. Quando vai orar, sempre se esquece de agradecer a Deus. Veja só. Então é uma coisa que vai assim destruindo a relação, a intimidade com Deus. Então veja que o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz, olha, isso é exemplo para nós. Olha para os hebreus lá, olha a situação deles. E veja que eles foram destruídos por causa disso, por causa da murmuração. Então nós, olhando para isso, vamos tomar cuidado e não vamos colocar isso, não vamos deixar isso ser prática em nossa vida. Então temos que tomar cuidado porque muitas vezes a liderança acaba sendo prejudicada, toda a obra de Deus acaba sendo prejudicada por causa da murmuração de alguém, e que essa murmuração foi crescendo e foi dividindo, destruindo mais e mais ainda a comunhão com os irmãos. Então nós temos que crucificar o nosso eu, né? E sempre agradecermos, reconhecermos mais o papel de Deus em nossa vida. Então nós vamos tirar o nosso eu do trono e colocar Jesus para governar, para estar nesse trono. Então veja que Deus fez grandes milagres entre aquele povo. Não foi só aquelas pragas no Egito, não foi só abrir o Mar Vermelho, aí também o maná, codornizes, águas amargosas que ficaram doces. Então são tantas e tantas e tantas coisas que Deus fez, maravilhosas no meio daquele povo, para mostrar a eles que ele tinha poder para solucionar qualquer tipo de problema, que ele estava no controle de tudo, estava vendo, estava com eles o tempo todo e estava ali para resolver qualquer questão que surgisse. Estava cuidando deles pessoalmente. Tópico 3, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Veja só, você já pensou tanto de gente que morreu naqueles 40 anos no deserto? Veja só, eles poderiam ter saído do Egito, andado apenas um mês passado ali, né? Ali não tinha antes o canal de Suez, eles passariam por aí, não precisava atravessar o Mar Vermelho. Eles poderiam passar direto ali, subir por Gaza, levariam apenas um mês com aquela multidão toda para chegar à Terra Prometida. Então Deus, primeira coisa, Deus fez com que eles não passassem por ali. Por quê? Porque Deus viu que aquele povo era muito fraco, murmurador. Eles chegariam lá, os filisteus os atacariam e eles voltariam para o Egito, porque estava pertinho do Egito. Então Deus fez com que eles rodeassem ali, beirando o Mar Vermelho. Veja só. Aí Deus fala com Moisés para mandar espias. Olha só, Deus está dando chance para eles ainda. Manda os espias vão ver a terra, vão voltar a dizer que a terra realmente é boa, para eles acreditarem que Deus os estava mandando para uma terra boa. Então, eles voltam com aqueles cachos de uva que precisavam de 2 homens para carregar. Veja só, viram a terra boa, produz, ótima. Deveriam trazer um relatório de otimismo, de fé em Deus. Mas não, dos 12 espias, só Josué e Caleb que creram em Deus, tiveram fé em Deus e disseram que a terra era ótima e que Deus daria vitória e eles entrariam para possuir a terra. Mas os outros 10 espias murmuraram, não acreditaram no poder de Deus, não tiveram fé em Deus.
só olharam o tamanho, né, e as armas do inimigo. Fizeram exatamente o contrário do que Davi fez em relação àquele gigante. Quando Davi olha o gigante, não enxerga o tamanho do gigante como impedimento para ele matá-lo. Pelo contrário, ficaria muito mais fácil acertar uma pedra devido ao tamanho do gigante. Então, maneira de olhar. Os espias olhavam e se enxergavam como gafanhotos, né, para atacar aquele povo, seriam destruídos. Eles se achavam bem pequenininhos. Por quê? Porque não tinham fé em Deus. Já Davi, exatamente o contrário. Como ele tinha muita fé em Deus, ele viu o inimigo, mesmo sendo gigante, como aquele que seria totalmente destruído e facilmente destruído. Por quê? Davi estava em aliança com Deus, confiava em Deus, no seu poder. Então veja que aqueles espias representando o povo, murmurando, cada tribo deles entrou na mesma murmuração. Não tiveram fé em Deus. Todos morreram, então, durante aqueles 40 anos, todos que tinham de 20 anos para cima. Então, nenhuma daquelas 10 tribos teve alguém com mais de 60 anos entrando na Terra Prometida. Subtópico 2. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então veja, se nós formos analisar o que Paulo ensina sobre esta murmuração, né, dos hebreus, aí, chamados israelitas, né, depois vão ser chamados judeus. Então esse povo murmurou contra Deus e não foi só os espias. Eles ficaram envenenados com essa murmuração e passaram o tempo todinho, esses 40 anos do deserto, murmurando o tempo todo. Começou com aquela murmuração dos espias, que atingiu cada uma as suas tribos, atingiu o povo todinho da tribo e foi espalhando, aumentando. Durante os 40 anos, passaram 40 anos murmurando. Então Paulo diz, olha, eles morreram todos por causa disso. Veja só o estrago que causou. Não entraram na Terra Prometida. Veja só, passaram aquele tempo todinho no Egito como escravos, aí são libertos e agora, que liberdade? 40 anos no deserto, murmurando, reclamando o tempo todo e ainda não entraram na Terra Prometida. Que vida miserável! Já pensou? Isso não é vida para alguém que pertence ao povo de Deus. Isso não é vida para nós que somos cristãos, filhos de Deus, temos o Espírito Santo morando em nós. Não podemos ter uma vida assim. A vida de murmurador é muito triste. E uma vida sem prazer nas coisas de Deus. Sem prazer na leitura bíblica, na oração, no congregar, no evangelizar, em visitar as pessoas, né, no discipular. Não tem prazer em nada disso. Não tem prazer em ofertar, não tem prazer em dizimar. Nada tem prazer. Subtópico 3, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor diz que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Mateus 12:25, confere com Lucas 1:17-22. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias, portanto o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Efésios 4:30, Gálatas 5:19-21,
Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Veja quantos males devido à murmuração. Veja só, é a destruição de uma vida espiritual, de uma vida como filho de Deus, a destruição de uma igreja, de uma congregação. Veja só, por causa da murmuração. Devemos tomar muito cuidado com isso. É uma coisa que vai se alastrando. A Bíblia diz: cuidado para que uma raiz de amargura, né, não vá brotando e vai espalhando e vai atingindo outras pessoas. Cuidado com isso. Veja só, vai espalhando, vai pegando em todo mundo isso. Começa a um murmurar, falar mal um do outro, falar mal da liderança, começa a haver divisão de todo jeito. E aí as pessoas vão perdendo a espiritualidade, vão perdendo a fé. E esse é o grande desejo de Satanás, é dividir o povo de Deus. A murmuração é uma coisa satânica, ela divide, ela enfraquece. Deus não opera na divisão, opera na união. Veja, a murmuração retira o amor, retira a compaixão, retira a união, a bondade, a misericórdia. Passam a serem como se fossem inimigos uns dos outros dentro de uma igreja. Imagine que coisa terrível. Quando você vê uma igreja que não cresce, não ganha almas, as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo, não estão crescendo, não estão progredindo, não são felizes realmente, pode ver o resultado, murmuração que está acontecendo. Por isso que eu sempre digo, irmãos, a igreja, para se unir, tem que estar envolvida na evangelização. Quer ver a igreja se unir? Quer ver acabar a murmuração? Quer ver a igreja crescer, progredir, todos felizes, alegres? Invista em evangelização. Esse é o grande segredo. Se todos estiverem envolvidos em evangelizar, em ganhar almas, a igreja cresce, a igreja desenvolve, os irmãos começam a orar mais para poder evangelizar, sabem que precisa orar mais, começam a jejuar, começam a estudar a Bíblia para poder responder as perguntas que as pessoas fazem quando vamos evangelizar. Veja só, vão se esforçar, vão buscar dons do Espírito Santo, porque querem poder para pregar, ganhar almas. Tudo melhora quando a igreja está investindo naquilo que Deus mandou a igreja fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É ordem, é a grande comissão. Veja, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja aí, é a grande comissão. Então vamos, temos que evangelizar. É impressionante, a gente tem visto a falta de desejo de ganhar almas. Gente, é impressionante o que está acontecendo com a igreja hoje. Tem que haver esse desejo no coração. Temos que pregar mais sobre isso, investir mais, temos que cobrar mais das pessoas, que todos participem, todos devem estar envolvidos na evangelização. Conclusão, nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15:4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então, vimos claramente aí o resultado da murmuração. Pode destruir a vida espiritual de alguém, pode destruir até uma igreja inteira por causa da murmuração. Então, temos que tomar cuidado, detectarmos isso em nós mesmos, detectarmos também o que está acontecendo e vamos corrigir isso. Vamos investir na comunhão, no amor, na união, na evangelização, principal tarefa da igreja. Então começa em casa, né? Vamos evitar a murmuração em casa,
Vamos evitar murmuração na igreja, no nosso trabalho, no nosso colégio, em toda parte onde estivermos. Vamos evitar, vamos ter fé em Deus, vamos nos contentar com Deus e sua providência em nossa vida. Então lembre-se que o murmurador tem o seu espírito dominado pelo descontentamento, pelo desacordo, pela ira, por queixas, por oposição. Então lembremos que a murmuração pode enfraquecer a nossa vida espiritual, também a nossa saúde emocional e até a nossa saúde física. Lembremos que Deus nos trata com amor, com misericórdia, com compaixão. Mas a murmuração pode impedir o nosso relacionamento com Deus, pode até impedir a nossa salvação. Veja que os israelitas não entraram na terra prometida por causa da murmuração, né? Aqueles, é claro, 20 anos lá para cima, né? E aqueles que pertenciam a espias, aqueles 10 espias que murmuravam. Então, nos lembremos da advertência do apóstolo Paulo. Olha para eles, porque isso foi escrito para nosso ensino. Por causa da murmuração, não entraram. Pereceram pelo destruidor. Então, atentemos para isso. Vamos orar agora. Se você crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo que estava sobre nós, porque nós pecamos, ele tomou sobre ele, morreu em nosso lugar, nos substituiu na cruz. Veja só, se você acredita nisso, e acredita que ele morreu por nós na cruz e ressuscitou, você é salvo agora. Então, abra o seu coração para Deus. Diga, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor agora. Veja só, faça isso. E você vai receber agora o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Você vai receber a salvação. O Espírito Santo vem morar em você a partir de agora. Você se torna filho de Deus. Vamos orar juntos. Se você realmente abrir o coração para Deus, você vai sentir agora um desejo de pedir perdão a Deus. É o Espírito Santo convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Então se arrependa, peça perdão a Deus agora. Ore juntamente comigo agora e você agora recebe a salvação. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, estas vidas que se chegam a ti. Grande elevar a cruz a força, ramecei. Esforça-te, tem bom ânimo, creia, creia. Recebe agora a salvação, recebe o perdão, recebe o Espírito Santo. Toma conta deles, Senhor, guarda-os, protege, livra-os, Senhor, de todo mal. Livra-os da tentação, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, agora recebam cura, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Virose, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora, toca, Senhor, cuida de cada um, Senhor. Cura suas doenças, suas enfermidades, Senhor. Faz um milagre na vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que está aí. Nós enviamos para você gratuitamente, colocamos você em um grupo. Não é grupo de bate-papo. Lá ninguém coloca vídeo, nem áudio, nada disso. Só o material que eu coloco lá toda semana, só eu coloco. Então você recebe toda semana gratuitamente. Então o telefone está aí, DDD 99, e o telefone é 991520454. Se você deseja nos ajudar, R$5, R$10, R$20, tanto que Deus colocar no seu coração, envie para nós qualquer quantia, uma dessas contas aí. Aí está a Caixa Econômica, o Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, que é o CPF 331-957-816-20. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Eu não tenho emprego secular e também não sou aposentado e nem sou pastor de igreja, não recebo dinheiro nenhum de igreja. Então nos ajude, Deus certamente abençoará você e todos os seus projetos e sua família. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.